E aí eu parei pra fazer a pesquisa. Aí eu tenho um texto de comédia que eu tenho pra escrever porque eu tenho uma apresentação amanhã. Olha Eu tenho que lá, meter. se vocês não estão sabendo, meu amigo, você fica rindo escondido aí do Marcelo quando ele fala as coisas. Não precisa, porque o cara é um aspirante, ele está querendo fazer as pessoas. Pode rir na cara dele que ele gosta. Então nós vamos ter aí uma conversa guiada. Né? Diferente de que normalmente a gente faz, que é não ficar conversando. Exato, a gente não conversa, a gente é sempre objetivo. Então vamos ver aí, vamos testar esse sisteminha de apresentação nosso aqui de transmissão no improviso. Então, vamos lá. Se você chegou aqui e não sabe o que está acontecendo, seja bem-vindo. Você está no Regra de Ouro, Papo de Mestre, que é uma transmissão semanal, às segundas-feiras na Twitch, sempre às 22 horas, onde a gente fala sobre jogagens e mestragens de RPG, para botar um pouco de juízo nessa sua cachola e talvez deixar você um pouco mais preparado para o improviso e preparação e criação de boas histórias. Ué? Agora eu entendi o que a minha HG tá falando aqui no chat. Enfim, então nós fizemos isso todas as semanas e os nossos vídeos vão para o YouTube também, todos os dias. Então você vê o Papo de Mestre às terças-feiras, às 18 horas. Corte no restante da semana, tem um monte de corte, curtinho, palatável para você experimentar o nosso doce conhecimento em pequenas porções. E aos domingos, aqui na Twitch, o Marcelo está narrando. Marcelo está narrando, curtindo o mundo, nossa terceira campanha em D&D Intenção do canal. Nós tivemos sessão ontem, infelizmente, quando o computador teve um probleminha. E custou algumas centenas de reais para resolver de ontem, que já está resolvido agora. E tá tudo bem. Então no próximo domingo a gente volta. Exatamente. E se você perdeu a aventura ou quer rever o que foi narrado anteriormente... É isso, tá tudo lá no YouTube. Todas as aventuras que a gente teve até agora, as 12 sessões que a gente teve até agora, estão disponíveis no YouTube. E sempre que a gente fizer a transmissão ao vivo aqui aos domingos, no sábado seguinte, lá no canal, está disponível o vídeo. Você também acompanha a gente no Spotify, que você vai achar nós lá. Você também vai ver um pouquinho de nós no Discord, tem a comunidade aí para você participar. Antes da gente começar, nós estávamos falando do que o MHG estava falando aqui no chat, que são as intermináveis consultas de elaboração de cenário que ele faz, que eu, às vezes, não consigo acompanhar pela quantidade de mensagens, eu fico meio perdido. E você também pode fazer aí uma ajudinha para nós, tá? Faz um like, deixa uma mensagenzinha, divulga, compartilha, com os amigos, faz uma doação, vai aparecer um QR Code aí depois, ajuda nós. E se você não nos conhece, nós vamos nos apresentar, começando por ele, o homem que costumava viver entre nós, mas agora está ali renegado ao canto esquerdo dessa tela. O sujeito que, mais do que elaborar ideias, ele elabora sentimentos. O homem que se prepara para tudo, até para o imprevisto. Aquele que comanda a ordem dos termos dos... Até me perdi. O homem que comanda a ordem dos termos dos significados. O elaborador do conhecimento. O Mr. Salada. Galera, tudo bem com vocês? E o Vermelho tá achando que a gente vai falar de improviso hoje, mas na verdade ele caiu na minha armadilha. Estava tudo programado. Ele fez nossa convidada passar mal, para ele ter que fingir que tá improvisando. Eu tenho arquivo com as minhas anotações sobre esse tema desde 2021. A gente nem tinha um canal ainda. As perguntas aqui, ó. Saudades do Baal. E eu esqueci de colocar o placar. Estamos há tantos dias sem ocorrências de Baal. Tinha que botar ali no lugar onde ficava, ali em cima. Olha lá, alfabetizou o vilão do terror. Eu mandei uma pergunta dessa no grupo, né? Hoje é o Dia Internacional da Alfabetização, para quem não sabe. E eu perguntei a pergunta do dia. E você, se alfabetizou hoje? Você sabe que a minha vida, depois que eu fui alfabetizado, piorou muito, né? O conhecimento traz infelicidade. Antes de eu ser alfabetizado, a minha vida era muito mais tranquila. Depois entrou ladeira abaixo. E agora apresentar-me eu, né? Eis-me aqui, o sujeito que não improvisa, o sujeito que vive no caos da incerteza, aquele que o próximo passo pode ser um tombo, mas geralmente é.
o Senhor Vermelho, Mr. Red. Baal se aposentou, entrou num sabático. Eu não sei se o sabático deixou ele entrar, não, mas com certeza. Mas aí é entre eles, né? Se for Aí a gente não consensual, tem nada com pode, isso. galera. Aí a gente não tem nada com isso, né? Qual foi a negociação que ele fez com o sabático pra isso aí? Bom, de todo caso, para quem tava perguntando aí, Rinodê com H, hein? Para que Rinodê patrocina nós, a gente jura que entra na pirâmide. Para quem tava perguntando aí o resultado, tá aí o resultado da enquete que a gente fez, tá? Que vai ser o tema do próximo Papo de Mestre, vai ser o 141. E o 140 nós estamos improvisando este. E o tema de hoje é montando uma transmissão de RPG. A ideia hoje é falar o que move este canal, contar alguns processos, talvez, quem sabe, deixar mais suscetível à crítica ou à inspiração para você que também quer transmitir. E as imagens de hoje aqui são inspiradas na época áurea do Marcelo Salada, quando ele se regozijava ouvindo as novelas de rádio. Exatamente. Para quem não sabe o que é. O meu medo nessa altura do campeonato é saber se as pessoas não sabem o que é novela, não sabem o que é rádio. Não é nem o que é rádio novela, mas acho que até rádio tem a galera aí que não sabe. Não sei, cara. Acho que o rádio ainda está vivo em nossos corações. Eu não sei, não. Acho que a galera que frequenta a Twitch talvez não saiba, né? Cara, eu não sei. Se não sabe, estão perdendo um grande recurso da humanidade que ainda não foi desativado exatamente como um recurso de segurança das nações. Se você não sabe, porque o mundo inteiro é interligado pela internet, por causa dessas transmissões, né, via cabos submarinos e satélites. Mas antes disso, as transmissões eram via rádio. E a transmissão via rádio ela tem características que são extremamente importantes como recurso. Primeiro, ela alcança uma distância gigantesca. Eu lembro quando eu era pequeno, no rádio de casa, às vezes conseguia sintonizar a rádio de tudo quanto é lugar do mundo, cara. Passava as rádios japonesa, passava as rádios alemã, francesa, dava para achar. E além de ser distância muito grande que pega, o custo é muito, muito barato de você fazer. Então, é meio que deixado com a questão de segurança. Se um dia a internet cair e os cabos fritarem por causa de uma explosão nuclear ou uma explosão solar, quem sabe aí o rádio vai ser a primeira comunicação de longa distância a ser implementada depois do telégrafo. Pergunta aí, MHG. Hoje é dia de conversar, cara. Te falar que se depender da galera que manja de rádios para sobreviver no caso de um apocalipse, deu ruim, viu? Vai morrer geral. Depende da rádio. Se for a Jovem Pan, vai morrer geral. Vai morrer geral. Vai morrer mais rápido. E vai morrer sem saber o que tá acontecendo, né? Vai morrer sem ter ideia do que tá acontecendo. Pombo correio. Se os pombos não fritar na explosão nuclear, cara, vai chegar um pombo frito com a sua carta. Então, para começar o papo de mestre de hoje, pra que transmitir, Marcelo? Pra que transmitir? Essa é uma boa pergunta. Não é? A gente tava quieto, cara, da nossa vida. A gente deveria ter pensado sobre isso. Assistir tela quente. Era pra gente assistir tela quente. O que tá passando tela quente hoje? Batido, né? Sei lá, a gente passou batido nessa pergunta. É o famoso assim, não é porque você pode que você deve, né? Exato, mas tem tanta gente que não devia estar fazendo, e aí? Tem isso também, né? Cara, pra que transmitir? Pra que qualquer coisa, né? Pra que você faz qualquer coisa em público? Porque você gosta. Eu acho que, no nosso caso em particular, a gente tinha uma miríade de motivos diferentes para isso. Se eu tivesse hoje as palavras tão ouro aqui, viu? Já tô queimando cartucho já. Eu acho que a gente talvez tivesse motivos diferentes. Eu não vou falar o motivo do vermelho, porque ele pode falar, ele tá aí, mas eu tenho para mim que o Baal e eu, por exemplo, tínhamos motivos distintos. Eu acho que o Baal é muito mais consumidor de conteúdo do que eu, por exemplo. Ele frequenta Reddit, ele lê muita coisa de
de RPG, ele frequenta, ele via canal e tal. E eu acho que ele sentia uma falta de alguns dos conteúdos que a gente produzia. Eu acho que essa é a realidade. Muitas das coisas que a gente transmite, assim, transmitir RPG, né, não necessariamente a sessão, ele sentia falta de algo na linha do que a gente faz, assim, tanto do Papo de Mestre quanto das transmissões. Eu, pessoalmente, queria a experiência de ver como é que as pessoas reagem à mesa. Porque, assim, uma coisa é você estar jogando e ter a reação da galera que está na mesa. Né? É mais fácil. As pessoas estão ali na hora, falam para você ali na hora. Ah, isso foi legal, isso não foi, isso não funcionou e tal. E isso é uma coisa que é bacana. Mas você expor isso a mais gente tem ônus e bônus, né? E eu acho que os bônus superam os ônus, assim, de você ver. É muito legal você ver as pessoas sugerindo coisas, as pessoas discutindo coisas, como é que a história avançou. Ah, achei legal isso, achei legal aquilo. As pessoas comentando uma determinada situação que você narra. Mas mais do que isso, eu acho que pra gente. E quando a gente começou, a gente não começou pensando em narrar, em focar na transmissão dos gameplays, né? Nas mesas. A gente começou pelo Papo de Mestre. E eu acho que é legal porque é uma forma da gente mostrar a aplicação do que a gente fala. Então, assim, o que a gente defende que tem que fazer como narrador? O que a gente defende que tem que fazer como para conduzir as histórias e tal? E aí a gente vai lá e transmite a sessão mostrando como é que a gente faz. Assim, a gente faz assim, a gente faz assado, a gente faz isso, faz aquilo. E aí você pode avaliar, do tipo, o que vocês falam? Faz sentido? O que vocês falam funciona? Aí você pode avaliar. Você vai lá ver a transmissão e falar, beleza, o cara fez isso, o cara fez aquilo, que ele comentou que ia fazer e tal. E aí vocês têm mais condição de analisar, entendeu? Tô mandando uma mensagem no chat aqui, ó. Bom, sobre para que transmitir, o Baal e eu, nós somos da época em que a internet era tudo mato. E antes do YouTube, tinha a onda dos blogs. E os blogs eram fortes, cara. Tinha uns blogs fortíssimos lá, o D20, o blog do Tio Nitro. Eu lembro até hoje de acompanhar e tal. E eu falei assim, cara, eu vou escrever porque quero partilhar minha visão e reclamar das coisas do D&D, porque eu acho que poderia ter coisas melhores, e como eu sempre fui de inventar, eu inventava as coisas, jogava no blog e colhia o feedback, né? Pra ver se dava certo, cara, se alguém me apontava o que eu não estava vendo. E na época foi até muito bom, cara. Foi muito bom. O Baal fez o. Como é que era o dele? Ele tinha três. Ele tinha 3 ou 4 blogs, cara. Ele já teve vários blogs. Ele trabalhava com a galera do Goblin, não sei o quê. Esse do Goblin eu cheguei a colaborar também. Eu lembro de escrever uns 2 ou 3 artigos e participar do podcast. Eles eram bons, cara. A galerinha lá era bem legal. Mas é difícil manter, né? É difícil manter. O meu era o Guardião do Templo. Eu tinha aquelas medições, né, de visitação. Eu acho que o meu chegava a ser o 4º visitado por dia dos blogs de RPG. Eu tinha uma parceria com a editora Record. Então a editora Record ficava mandando livro pra mim, cara, pra eu fazer publi e sorteio. E era livro demais, cara. Eu cheguei a sortear 30 livros no mês. Pra você ter ideia, assim. E era legal, porque o pessoal respondia, participava, queria saber, queria colaborar. A galera mandava e-mail com contos e com um pedaço de cenário que eles desenvolviam, saca? E a gente pegava, compilava, jogava no blog e dava autoria pro cara, né? O cara achava o máximo e tal. Só que aí chega uma hora em que a gente tinha que fazer 3 publicações por dia, porque senão você perde o seu lugar na fila, saca? Então, chega uma hora que ou você profissionaliza ou você para. E eu tive que parar, porque eu tinha que trabalhar, cara. O meu ads do blog lá, o máximo que ele me deu foi R$60 na época.
E eu tinha... Um pouco mais de despesa do que isso. Não, para manter o blog não, mas eu tinha quase 500 visitações por dia, assim. Não, sim, mas eu falo assim, do tipo, não dava pra você profissionalizar no sentido de viver disso. Não tinha nem como, é impossível. Não pagava a compra da semana, pô. Então, Pois é. assim, ficou pra trás. O YouTube, cara, tava surgindo. Os nomes do YouTuber era o PC Siqueira, falecido, o Felipe Neto, o Cauê Moura. Eu gosto que você contou essa história, você falou R$ 60 por mês, R$ 60 por mês, gente, nessa época que o Vermelho tá falando, considerando a inflação, é tipo uns 500 conto, tá, Nada, hoje em dava dia. uns 200 e poucos. Não é não, Vermelho? Não é É, não. é verdade, cara, é Não, verdade. não. É Quando é que foi verdade. isso? Cara, isso foi 2000 e... Vai ser 2000 e difícil. pim. 2010, 2009. 2010. Vamos botar aqui 2009. Tinha gente aí que assiste a É. gente que não era nem nascido, cara. Deixa eu te falar, R$ 60 naquela época, corrigido pela inflação hoje, é 146 conto. Aí o que eu falei, ó. É. 140 conto, cara. Você pagava nada. Aí, beleza. Aí foi nessa. Ir para o YouTube, precisava de muita coisa que na época era difícil. Celular não tinha câmera ainda. Era um ou outro. Não dava. Tipo, você precisava comprar uma webcam boa Isso. ou uma câmera profissional, de fato. Assim. E aí, depois de muito tempo, recentemente, há uns 3 anos atrás, eu estava já desenvolvendo os primeiros passos do Mistério e resolvi narrar Mistério para um grupo de amigos e transmitir num canal meu da Twitch. E foi durante essa transmissão que veio o convite de Baal. Pô, tal, transmitindo aí, cara, tô aqui com o Marcelo, estamos pensando, o que você acha? E eu pensei em todo esse passado glorioso de blog, em todas as noites sem dormir, todas as vezes que eu deixei de fazer coisa pra mim, pra ter que escrever no blog, pra deixar de ter uma vida social, aqueles momentos em que eu parava de preocupar comigo, pra ter que ficar fazendo produção de conteúdo pros outros. E falei, ora, por que não? Né? Não fazer. O que pode dar O errado? que pode dar errado? Então, esse daí geralmente é o que passa na cabeça de quem vai transmitir, tá? Tem gente que vai transmitir querendo ganhar dinheiro, mas a grande maioria das pessoas querem transmitir porque quer contribuir, cara, quer dividir as ideias com a galera. E o meu intuito aqui é o mesmo do Baal, é ver na internet, colocar na internet um tipo de conteúdo que você não encontra nos outros canais. E isso não é desmerecer canal nenhum, cara. É só falar o seguinte: todo mundo faz um monte de coisas. Nós fazemos essa, que é um ponto diferente. Ah, parece que você tá dando aula, parece que tá. Sim, cara, parece mesmo. Essa é a intenção. A gente não quer falar sobre, você viu? Estão falando que vão lançar tal coisa. Não, cara, isso aí tem 1 bilhão de gente que fala. Se você juntar isso, você tem um combo. Não, cara, isso tem um monte de lugar que fala. O que a gente quer falar é o seguinte: qual que é a experiência do RPG? Qual que é a experiência de jogar e de mestrar? O que você precisa fazer e pensar para desenvolver alguma coisa? É o que a gente fala aqui. E é isso que eu gosto. Igual, mais uma vez, né? Marcelo citou o Baal. Baal acompanha as notícias o tempo inteiro. Eu não, cara. Eu sou o usuário médio de RPG. Porque o meu trabalho profissional é de desenvolvimento de jogos e gamificação. Então eu já passo o tempo inteiro consumindo outras coisas sobre jogos. Não, o RPG não cabe tanto. O RPG eu faço nos meus horários livres. Só que nos meus horários livres eu tenho que ficar aqui fazendo transmissão. Então fica complicado. Não, eu tava falando pra minha mulher hoje, que eu tava falando que, cara, pra mim fazer as coisas do improviso já é um sufoco, fazer as coisas do improviso pro papo de mestre é ainda mais complicado, porque eu gasto umas horas pesquisando as coisas, lendo e tal, às vezes dependendo do assunto. E aí, tipo, caiu tudo, caiu, porra, fudeu. E aí é bom pra eu praticar a arte do improviso, mas eu também, com os outros hobbies que eu tenho, você acaba tendo que dividir tempo. Eu tava mexendo com um protótipo de jogo de tabuleiro, de jogo de carta que eu tava fazendo
E aí eu parei pra fazer a pesquisa. Aí eu tenho um texto de comédia que eu tenho que escrever porque eu tenho uma apresentação amanhã. Que Olha eu tenho que lá, hein? Se meter. vocês não estão sabendo, meu amigo, você fica rindo escondido aí do Marcelo quando ele fala as coisas. Não precisa, porque o cara é um aspirante. Ele está querendo fazer as pessoas. Pode rir na cara dele que ele gosta. Exatamente. É, assim, rindo da hora certa, né? Porque às vezes a pessoa ri e você fala, mas eu não tô nem fazendo piada, eu tô falando sério. E aí, pra mim, às vezes é isso, assim. E é legal, eu acho que o ponto crítico, é que a gente tá falando de transmissão de RPG, mais do que o papo de mestre, é justamente que eu acho que é pra a função de ajudar, às vezes, a pessoa. Né? A gente aqui quer ajudar mais do que jogador. Porque jogador não. Primeiro, Jogador não jogador normalmente precisa, não. ele faz qualquer coisa, tá bom. É, e não tem como ajudar também, porque jogador é tudo burro, né? A Então maioria, a não maioria. adianta. Menos Não vocês que adianta, não assistem a gente, adianta. vocês são gente boa. É, não adianta querer ajudar o jogador é foda. Mas eu gosto da ideia de que a pessoa pode olhar a gameplay e falar, então beleza, o cara fala pra fazer isso, aí ele vai lá e não faz. Aí pode me cobrar quando for assim, galera, fala, pô, você falou lá a parada que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas eu vi na transmissão e você não fez. E aí eu vou poder te explicar no privado por que eu não fiz. Vou poder falar, não, porque tem isso, tem aquilo outro. Então eu vou falar, pô, verdade, devia ter tomado cuidado e tal. Mas é legal, eu acho, pra gente, quando a gente transmite, justamente pra dar essa experiência pra galera. Entendeu? Que é do tipo assim, eu não sou ator, né? Tipo, a galera que a gente vê nos Critical Role da vida, os caras são atores, são pessoas que trabalham com interpretação profissional. Eu não sou. Então, eu gosto da ideia da pessoa ver e falar assim, porra, se esse animal consegue narrar e transmitir ao mesmo tempo e falar em público, sujeito às pessoas criticarem, sujeito às pessoas verem e tudo mais, eu também consigo, entendeu? A minha ideia aqui é meio que ajudar as pessoas que estiverem com uma síndromezinha de impostor. Que estiverem com, pô, eu queria mestrar, mas tenho vergonha, eu queria mestrar, mas tenho medo. Cara, se eu tô mestrando e transmitindo há anos e tô vivo. Seja sem vergonha, igual o Marcelo. Entendeu? Eu tenho muita vergonha, mas assim, tô vivo, tô fazendo terapia só uma vez a cada 15 dias, não precisei aumentar por causa disso, não desenvolvi uma úlcera. Então, assim, se eu tô conseguindo resistir a isso narrando e transmitindo online, você também consegue narrar online ou não, sem medo de ser feliz, entendeu? É, mais ou menos assim. Pra você que gosta de música, é tipo Ramones. Ramones provou que qualquer pessoa pode tocar, cara. É só você se empenhar um pouquinho. Qualquer pessoa pode ser músico. Então eu gosto de Ramones por causa disso. Eu gosto de todos os exemplos da música que o Vermelho poderia usar para falar de alguém que não sabe tocar, mas toca. Ele resolveu usar Ramones para alienar toda a nossa parcela do público que curte punk rock. Ramones é bom, cara. Aqui, ó. MHG. Qual é a experiência de vampiro live action? Você tá perguntando a minha experiência? Só tive uma, cara. Nossa. E foi terrível. Caralho. Dois. Foi horrível. A minha experiência foi terrível. As pessoas agem como se estivessem bêbadas e elas estão sóbrias. Elas agem como se elas estivessem no hospício e não no jogo de RPG. E algumas delas, essa é a minha experiência, e elas carregavam aquele mundinho trevoso e cheio de inimizades para fora do live action. Então eu lembro uma vez que eu tava no DCE da faculdade lá, fazendo um ofício. Aí eu tava lá fazendo o ofício e sentou uma menina que jogava vampiro no sofá lá, e ela ficou me encarando com a cara feia. Eu juro pra vocês, eu não fiquei olhando pra ela, eu tava vendo ela de lado, já que a gente tá usando palavras bonitas, né? Eu fiquei olhando pra ela de soslaio. Soslaio. E ela não parou de encarar um minuto, né? Aí eu fiquei lá uns 10, 15 minutos escrevendo assim. Aí eu virei pra ela e falei assim, não adianta o que você tá tentando fazer, não vai funcionar. E continuei escrevendo. Cara, ela saiu com raiva. Ela estava realmente tentando alguma coisa ali. Ela tava tentando explodir, ela tava tentando usar. Como é que era o nome? Presença. Dominação. Cara, ela tava tentando, velho. Então, assim, a minha experiência foi horrível. Mas eu não desencorajo, tá? Se você é fã, se você gosta. Eu nunca, na época, eu não era nem fã, não era nem gostava, eu nem tolerava. Eu era grilado com Vampiro à Máscara. Então, não deu certo pra mim. Agora, você é fã, cara, vai. Se o troço é bem feito, hoje, com a minha cabeça de agora... não, deve ser completamente diferente do que era na nossa... Não tem nem comparação. Seria outra coisa.
a minha experiência com LARP de vampiro... Caralho, velho, eu não sei nem que ano foi isso. Eu acho que eu já tava na faculdade, então isso foi 2006, 2007, alguma coisa assim, 2005. Que foi eu e o Baal, a gente foi num evento de anime que ia ter um Goiânia by Night, lá no Colégio Marista. Cara, eu ouvi isso aí, cara, eu vi sobre isso. E aí a gente foi e nós dois éramos Tremeres, os personagens. É, só a E nata. o meu personagem era um contador. Eu era um contador que tinha se transformado em vampiro. E Tem aí a cara minha de função era Tremere, basicamente... a minha função era basicamente manter as contas da parada. E o Baal era um pastor evangélico, Tremere. E aí, cara, eu meti um terno, velho, pra ir. O Luiz foi vestido de pastor, com a Bíblia debaixo do braço. E eu fui de terno, velho. Era tipo 4:30 da tarde, um calor da desgraça. Não passou hipoglós, não, né? Não. Eu já era relativamente pálido, eu já era Você adolescente, sempre foi um não via menino muito sol, desnutrido, né? Eu já não via sol, né? Eu só não era desnutrido, eu sempre fui gordinho, mas eu já tinha essa palidez natural. Isso aqui, eu não tô maquiado não, tá, gente? Isso aqui é a minha cor natural de pele. Não passei corpse paint, não. E aí... Caralho, foi horroroso. As pessoas ficavam andando fazendo o símbolo do... Garras. Porque tem os símbolos que você faz, e aí... Não, garra, era o de... Não, era o de... Ofuscação. Ofuscação, que era Ofuscação 3, que era o desaparecer do olho da mente. Que a pessoa ficava fazendo assim pra mostrar que ela tava invisível. Aí você vai num evento social e fica fazendo ofuscação pra ninguém lembrar de você. E aí metade da galera tava andando com a mãozinha no peito, pra lá e pra cá. E aí você tinha que fingir que não tava vendo aquela pessoa. E ela ficava parada do seu lado, querendo ouvir sua conversa. Sério, velho. É muito bom, Pelo amor é de muito Deus. bom. Tomar no meu cu, na moral. É. Então, crianças, hoje em dia talvez seja divertido. Na nossa época, eu posso te dizer com certeza que não. Cara, não era. E olha que a gente não estava na idade errada. Naquela época nós éramos Não. novos e o troço já era assim. Sim. Ó. Partiu o LARP próximo de versão offline, Salada? Caralho, você sabe que eu acho que uma das melhores coisas de versão offline é não ter LARP, né? Porque eu acho que o evento ia perder muito se tivesse LARP. Também acho. Ou não, porque assim, novamente... Talvez um clubinho no canto ali, né? Porque assim, eu tô falando aqui de uma história em Goiânia no começo do século, né? É muito engraçado você estar em 25 e falar no começo do século, tipo, 20 anos atrás. Eu imagino que lá no Diversão Offline a galera vá. É tipo igual cosplay mesmo, que a galera vai mega vestido. E aliás, no Diversão Offline, eu postei esse vídeo. Não, você não postou quase nada, cara. Não, eu acho que eu fiz, eu até conversei com um cara que era. Será que eu fiz só foto? Não, eu fiz um vídeo, eu acho que eu só não postei. Tem um clube chamado Clube Masquerade. Sim, já ouvi falar dele. Lá em São Paulo. Deixa eu ver se é um clube ou é um bar? É um clube. É um clube. Eu tenho essa foto aqui em algum lugar, cara. Eu tenho que ter essa foto em algum lugar. Que é meio... Não é um LARP, mas a impressão que você tem originalmente na hora que você vê os caras é de que vai ser um LARP, saca? Porque... É muito estruturado, é muito estilizada a parada, saca? E aí eles montam um puta stand lá no rolê. E eu não vou ter foto aqui, não. Eu acho que eu gravei um vídeo. Eu acho que foi o Mancini que tava comigo lá nesse dia que gravou o vídeo. E aí, porra, bora, Sons Oscar. Só apareceu lá. E aí eles fazem um jogo meio que de investigação e tal. Ele é relativamente parecido com um LARP. E tem a galera que tá jogando Blood on the Clock Tower, que também é um jogo que seria interessante, viu, de jogar. Eu não sei se dá pra jogar online, deve dar. Esse era você conhece, Vermelho, Blood on the Clock Tower? Não, eu já vi esse nome já, mas nunca li, nem Ele atualizei. Ele é um tipo lobisomem, Cidade Dorme. Sei. Ele é tipo um lobisomem. Sei. Eu joguei esse troço. Então, só que ele é mais complexo. Com 1 bilhão de personagens e com 1 bilhão de... Já joguei esse negócio aí, divertidíssimo.
Ele tem um storyteller, tem que ter um tem storyteller um que é o cara mestre. que decide. Tem que ter um mestre. Então, que é o cara que decide as coisas, tipo, a informação que o tal personagem vai receber é essa. Então ele tem que fazer isso de uma maneira que ele não prejudique ninguém, nem beneficie ninguém. Aí a galera do Galan Goblin joga e transmite Blood of Clock Tower. Esse é um que eu acho que se a gente conseguisse juntar uma galera, era legal. Não sei se dá pra transmitir, porque é um rolê, mas... Ele é complexo, né? eu imagino que a galera que transmita normalmente jogue pessoalmente e transmita, tipo mesa de... Porque tem o troço de falar, online... tem que falar, tem que juntar, você pode discutir, tem umas paradas dinâmicas dessa, mais de interação, né? Pois é, eu imagino que tenha talvez uma versão online, saca? Que o narrador manda as mensagens pra... Na verdade, se jogar via Teams, por exemplo, faz as divisões das salas, inclusive. Você setoriza as pessoas. Pois é. A galera joga um numa casa, então eles devem ter um jeito que é tipo, como é que o narrador manda a mensagem pra galera e tal. Porque tem as conversas laterais também no rolê, né? Sim. Mas esse é um jogo legal, cara. Esse é um LARP, é meio LARP que vale a pena. Ele não é LARP, porque ele, inevitavelmente, ele entra numa situação mecânica, igual quando a gente joga o Avalon. E chega uma hora que ninguém mais tá discutindo nada em termos de lore, é só... Você tá limitado e pronto. Só dedo na cara e você é bandido, e você sempre foi bandido, e eu não acredito em você desde que você pegou minha mulher, e aí ela gravava. Mas como diz o MH, a gente fugiu do foco, talvez. Então, enfim, pra que transmitir? Pra dividir, pra ter esse momento em que a gente pode ficar conversando fiado com as pessoas e dividir as coisas. Exatamente, resta a pergunta aí. Você vai transmitir também, cara? Tenta aí, quem sabe. Vamos seguir então pra gente continuar falando sobre transmissão, Marcelo? Bora. Então, como nós montamos as nossas transmissões, hein? As imagens estão um primor. Começa você aí. Cara, pra fazer transmissão, a primeira coisa que aconteceu foi eu não saber nada de como transmitir. Então, como eu fiz a minha primeira transmissão no canal da Twitch direto, o que eu usei foi uma versão... Foi o OBS ou foi um outro que eu usei? Foi um troço assim, bem furreba mesmo. Tinha sim uma tela de transmissão, tinha todo um controle. Eu usava o Roll20 para fazer os jogos, que era o jogo, eu tava narrando, né? Então eu usava aquilo ali e esquematizava a participação de todo mundo focado na história. Então essa era a montagem e tal. Quando eu fui falar com o Baal e o Marcelo, a gente teve que fazer umas pesquisazinhas. Porque a nossa ideia, eu não sei, vocês conhecem a gente durante um tempo aí. Se você estiver chegando agora, talvez você não saiba, ou se você está mais um tempo, talvez você não tenha percebido, mas o Baal não faz coisa mais ou menos. O Salada não faz coisa mais ou menos. E eu tento ao máximo não fazer nada mais ou menos. Então, eu acho que é uma obrigação. Se você se propõe a fazer alguma coisa, tente fazer bem feito. Então, quando a gente foi começar o nosso canal aqui, o Regra de Ouro, nós fomos pesquisar todas as possibilidades que a gente tinha de fazer o melhor que a gente podia fazer com os recursos mais acessíveis que a gente podia ter. Então, o que a gente começou a ver foi: qual vai ser a plataforma de transmissão? Nós vamos para Twitch ou nós vamos para o YouTube? Qual dos dois nos dá mais liberdade? A gente não pensou em dinheiro, a gente pensou em liberdade. Qual nos dá maior liberdade? O que a gente pode transmitir a hora que a gente quiser? Qual que é a melhor da gente fazer essa interação com o público? Aí a gente escolheu a Twitch. Qual vai ser o melhor aplicativo que nós vamos usar para montar a nossa transmissão? Pesquisamos, conversamos, o OBS. Vamos para o YouTube, estuda sobre OBS, tira dúvida e tudo mais. Como nós vamos fazer a montagem interna da transmissão? As imagens, o layout. Aí a gente começou, cada qual fazendo a sua invencionice, né? Então eu fiquei com regra, o Baal e o Marcelo faziam as artes, o esquema de arte da própria transmissão. Até hoje é assim. Só que agora, depois de tanto tempo, eu acho que alguma das coisas a gente já pega meio que padronizado. A distribuição de câmeras na tela,
a gente tem a logo, a gente tem algumas coisinhas que a gente faz. Apesar de um dos cuidados muito legais que todos nós temos, quando a gente vai montar as transmissões, nós tentamos provocar uma imersão em quem está assistindo. Então, é um processo criativo antes de começar. Quantas vezes eu mudei, Marcelo, o layout das nossas transmissões até chegar nesse aqui? Umas 6 ou 7, não foi? Por aí. Talvez mais até. Porque a gente tentava, depois melhorava, e hoje nós chegamos nesse formato aí, que eu acho que para nós é o mais útil, por enquanto. Mas foi uma preocupação, né? Como que nós vamos fazer isso? O que a gente usa? Nós usamos, eu uso, tá? Vídeo para fazer a abertura. Vocês podem ver aqui no canto de cima ali, ó. Tem um videozinho no lugar do Baal que tá rodando. Esse vídeo eu uso um programinha. Acho que nós vamos falar depois, né, de ferramenta. Eu uso um programinha que eu escolhi para fazer o vídeo. Para fazer a estrutura e o layout, eu uso o CorelDRAW para fazer isso. Para fazer alguns acertos de som, eu uso... Nossa, esqueci o nome dele agora. O nome do editor de áudio que eu uso, que é muito bom e gratuito. Vegas? Não, bicho, ele é muito simples, cara. Ele é muito simples. Depois eu vou ver se eu pesquiso aqui. É porque eu já os nossos áudios não tá precisando modular, ele já tá tudo modulado, então eu não uso ele. Mas assim, ativamente. Então eu fui montando desse jeito, com a experimentação. As primeiras transmissões, eu colocava gente, éramos 4, tá? Era o Baal, Salada, eu e um convidado. Então normalmente ficava nos cantos da tela, nós ficávamos nos cantos da tela e no centro da tela a imagem do que a gente estava falando. Que Era no começo. Eu lembro vivamente, por exemplo, do Papo de Mestres do primeiro especial de Halloween. sim, que tinha aquela imagenzão bonita no meio assim, ó, foi legal. Que foi a Fê. E a ideia é o seguinte, como a gente faz palestrinha, a gente não quer focar a atenção na gente. O foco da conversa não é a pessoa, o foco da conversa é o assunto. Então a ideia que a gente teve foi, do lado de cá, a ideia foi colocar aqui nesse lado de cá sempre um ativo visual para fazer essa imersão, para fazer uma evocação do tema. Então, você vai gastar muito tempo tentando desvendar essa imagem. Você vai associar o que a gente está falando a essa imagem. Você vai pegar as suas sensações e vai se espelhar nas cores que a gente está usando. Então, através desses recursos, desses elementos, é que a gente vai montando. Nesse caso que eu estou falando, da transmissão. Então, vamos fazer um papo de mestre. Quanto tempo demora para eu montar uma transmissão do papo de mestre? Cara, eu já tenho o esquema das telas, já estão todos montados. O que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro, mudar o vídeo de abertura. O vídeo de abertura é esse aqui, ó. Vocês viram? Ele já está montado. Então eu consigo editar os textos deles rapidão. Para eu fazer isso a primeira vez, demorou dias. Só que hoje, Marcelo falou assim, nossa convidada não vem. Vamos fazer ou vamos cancelar? Cara, vamos fazer no improviso? Vamos. Vai ser qual assunto? Fizemos um brainstorm ali de minutinho. Vamos falar sobre isso? Vamos. Eu consegui, em 40 segundos, atualizar o vídeo. Hoje eu pego essa imagem aqui e em 1 minuto e meio eu consigo editar ela. O que mais demora são as imagens dos temas. E aí você pode pegar a imagem free na internet ou usar o bom e velho ChatGPT para criá-las. A ideia é, você não precisa gastar dinheiro e nem correr com copyright. Tá? E o resto é desenvolver os elementos da sua transmissão pelo que você precisa. Temos elementos extras? Temos. Eu considero o nosso canal aqui um canal hiper organizado. Nós temos um drive. Nesse drive, eu tenho uma tabela. E nessa tabela, nós colocamos todos os papos de mestre que a gente faz. A gente tem uma criação de pauta.
onde cada um de nós tem acesso a ela e coloca lá o que a gente vai falar, as imagens que a gente vai usar. Nós temos uma lista de citações, nós temos uma lista de elementos que a gente tem na Amazon, que se você entrar aí depois, você vai ver que nós temos um link para compras na Amazon. Nós Inclusive, compra, temos... galera, pelo amor de Deus. Estamos precisando. Nós temos tudo isso aí organizado, mas igual o Skyrim tá falando aqui, ó, foi uma questão de tentativa e erro até a gente conseguir. Vale, Marcelo, a gente mostrar a tabelinha de tópico de papo de mestre? Não. Negativo. Não, vai. Aí é segredo demais. Aí entrega todo o ouro. Entrega magia. Mas nós temos, Marcelo que não deixou mostrar pra vocês. Ninguém quer ver o homem atrás da cortina. Exato. Quando eu vou montar as histórias de mistério que eu narro aqui, aí o papo é diferente. A conversa é outra. Aí existe toda uma preparação que demora meses, onde eu vou pensar em áudio, em vídeo, em imagens, em ambientação, em efeito, e aí vai ser um processo lento, vagaroso e longo para ser desenvolvido. Esse é um ponto que eu ia falar. A transmissão do Papo de Mestre é completamente diferente das transmissões de gameplay. Mas assim, é por muito. Não é por pouco, não, é por muito. Porque a gameplay varia demais de acordo com o que a gente está narrando. Por exemplo, o vermelho, quando vai fazer o material do mistério, ele vai pensar em vídeo, ele vai pensar em áudio, ele vai pensar em imagem, ele vai pensar em puzzle, ele vai pensar em imagem em ficha. Ele já está levando em conta todos os fatores do sistema. Se você assistir as transmissões, eu, por exemplo, para a Corte do Fim do Mundo, eu infelizmente não consegui fazer o que eu fazia, por exemplo, no Verde e Púrpura, que era ter um videoclipe. Então, toda a introdução, todo começo de sessão, eu fazia um videoclipezinho, lembrando o que tinha acontecido até então, meio que vagamente ali às vezes, mas fazia, para lembrar o que tinha rolado nas sessões anteriores e entrar já entrar no clima. Mas existe uma escolha, existem escolhas estéticas. Então, quando eu fui fazer a aventura da Corte do Fim do Mundo, por exemplo, eu fui atrás de fonte marítima, eu fui atrás de pensar em como é que eu ia montar o slidezinho de tela, como é que eu vou montar esse slidezinho de tela, o que eu vou usar? Vou pegar uma imagem daquela, tipo janelinha de barco, assim, como se fosse um leme, um buraco no meio, e não sei o que. E aí você começa a pensar dentro do tema. Quando eu narrei o Peso da Pena, que era uma aventura de Kids in Masks, que era o Kids on Bikes de super-heróis, eu fiz toda uma estética de quadrinho. Era completamente diferente. Quando eu narrei na aventura imediatamente anterior, que era a Boat Out of the Blue, que era do Kids on Bikes, que era uma estética infantil, eu fiz todo o processo diferente. Eu fui montar mapa, peguei uma fonte que era uma letrinha de criança, fui pegar os desenhos, fui produzir aquelas coisas ali para poder utilizar, para dar uma imersão, para vincular aquilo ali. Então, quando você vai transmitir, na hora de montar uma gameplay, você vai ter fatores que são inerentes ao sistema, ao cenário, etc., a mesa como um todo, que você vai levar em conta na hora de montar, que são diferentes do que você faz aqui para transmitir um bate-papo que nem esse agora. Exatamente, a preparação ela é bem diferente e ela exige níveis de cuidado diferenciados. Quando eu faço transmissão ao vivo e quando eu narro presencial, querendo ou não, a transmissão ao vivo exige uma quantidade de cuidados 2, 3, 4 vezes a mais do que quando eu vou fazer a transmissão ou fazer a narração presencial. E olha que eu tô na onda de fazer as narrativas presenciais com mega produção, cara. Porque a gente fez um tabletop com a TV, compramos uma TV, montamos uma caixa, botamos vidro, fizemos um negócio e pensamos assim, pô, nós gastamos aqui uma grana para fazer esse negócio. Então temos que usar, cara, temos que fazer o troço para valer. Então vamos começar a sessão, a mesa, ela tem uma imagem viva correndo ali no mesmo estilo da história.
E então tem um vídeo que passa, tem áudio que passa, tem coisas animadas e tal. E isso no presencial, onde a gente podia botar um pedaço de papel quadriculado ali, escrever com a caneta. Você tá aqui, você faz isso, apareceu um troll aqui, papapá. Então quando a gente chega aqui, você não tem a opção de fazer esse tipo de improviso. Presencialmente, você tem a opção de preparar ou não preparar. Aqui é 100% preparado. O Sons of Skyrim tava comentando, o MH tava comentando aí do Game Chinchilla, por exemplo, que é um canal, e os caras jogam, porra, tem um custo, entre aspas, de produção aquilo ali. A galera joga presencial na mesa, eles têm props, eles têm uma arte, um design lá, uma introduçãozinha, um trailer, eles têm câmera, eles têm edição, eles têm corte. Tudo isso é uma coisa que custa, uma coisa que tem custo financeiro, que dá trabalho, que é um rolê. Eu não sei se a galera que o mestre é profissional, se alguém vive só disso e tal, mas os caras têm uma estrutura que é voltada para isso e que conta com patrocínio até. Entendeu? Então, assim, é óbvio que a gente adoraria ter essa estrutura. O Vermelho, eu tenho certeza que ele adoraria que a gente tivesse alguém financiando o tabletop que ele montou Com para certeza. poder e não sair do bolso dele. Com Mas certeza. Aí, E aqui, ó, só pra... quem não tendo, a gente faz o melhor possível. Como fazer um tabletop? Cara, você precisa de uma televisão. Eu comprei uma televisão da TCL 1000 conto, 32 polegadas. Fiz questão de eu comprar e não dividir, porque eu também uso no meu trabalho, então ficou legal. Quando eu faço aplicação de jogos, vou mostrar um jogo para alguém, eu não preciso ir para uma gráfica e gastar R$350 num protótipo para ir mostrar para a pessoa. Eu faço ela digital e pego umas peças e funciona. A caixa nós fizemos com o irmão da Fê. Ele é artista, talentoso, cara, é bom de serviço. Fez a caixa, ornou, pintou, enfeitou, fez toda a estrutura para ventilação, para segurar, para dar suporte e tudo mais. Ficou num precinho bacaninha. Vou falar o preço porque, né? A gente tá falando quanto que vai ficar. Então ficou em R$700. Material, mão de obra, tudo junto. Pegamos um vidrozinho em cima para ficar, né, isolar a tela da TV. Esse vidro ficou em R$160. Então foi R$1.700, R$1.860. Ficou isso aí tudo. Então eu comprei a TV. Os R$860 nós dividimos entre o grupo inteiro. Se você tem 6 jogadores, aí você vai gastar 300 para ter uma parada dessa. Então a gente faz e a gente usa para esse tipo de serviço. Eu comprei uma iluminação, tá vendo essa iluminação aqui atrás? Ó? Essa iluminação aqui, ó. Eu uso quando eu for fazer as narrativas presenciais. Então eu mudo a cor, mudo o estilo e tudo mais para fazer a ambientação. Eu coloquei foto do Alien RPG lá no grupo pra ver e tudo mais. E com o tabletop eu crio os videozinhos, cara. Eu crio as coisas, eu crio a ambientação, eu crio o sisteminha. Posso passar um aqui, Marcelo, pra eles verem? Passa aí. E você tá cheio de... Ah, isso não pode. Não, Ei, salva meu pai. Eu por mim, passa aí. Passa aí, você não é o doidão? Então deixa eu ver aqui, cara, porque eu vou ter que criar um novo aqui. Vermelho mais um dia em situação de quem sabe faz ao vivo, provando que a gente não sabe. Exatamente, cara. Aí, cara, qual que é o comando que eu uso aqui mesmo? Deixa eu clicar aqui fora que eu me perdi. Ah, sim. Ah, não, tá errado. É aqui, ó. Ai, meu Deus. É que minha câmera fica bem na frente, galera. Comando Alt F4. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse aqui. Não, não é esse não. Apareceu, né? Estão fazendo ao vivo. Qual que é a parada aqui? Oxi. Você tá no PowerPoint aí, amigo. Sim, mas não... Ah, esse aqui. Tá aí? Não. E agora? Continua só o PowerPoint. Então, agora sim. Tá escrito Corvânia? Tá, agora tá o símbolozinho. Agora acho que vai passar. Esse daí tá passando? Sim. Tá, essa é a história que eu comecei na semana retrasada. Tá, é uma organizaçãozinha.
Tem tudo sobre o reino aqui. A gente vai clicando, tem o mapinha do lugar. Todo no estilo. Tem os personagens. Aqui vai estar incompleto, tá? Porque a versão completa, ela já é outra. Essa aqui é a que eu achei. Então, contentem-se. Aí a gente tem os personagens, o que eles vão fazer e tudo mais. Vai ter o desenvolvimento deles, todos os dados deles vão estar aqui e tudo mais. Personagens importantes aqui não tem, porque essa aqui é o que a gente estava usando. Algumas cidades que nós vamos usar. Tá repetida, tem uma região de Borome e tudo mais. Então, assim, já deu para entender, né? Eita, cadê a transmissão? Tá aqui. Opa, olha nós aqui. Então, assim, isso daqui é o tipo de montagem que a gente se preocupa. Marcelo, quando vai fazer a dele, meu amigo, tem um livro sobre o cenário que ele faz. Quer ver? Deixa eu ver. Aproveita aí, ó. Eu não vou jogar na tela, não, porque teria que... Deixa eu fazer um experimento aqui, que eu acho que esse aqui eu não fiz ainda. Que eu quero ver qual ficou o tamanho das minhas anotações sobre o cenário dessa vez. Arquipélago. Deixa eu pegar aqui. E ele nem tá completo, na verdade. Falta bastante coisa. Quer jogar no Discord e eu transmitir tela? Não. É na hora. Pois é, o meu medo é jogar e dar spoiler da corte. Ó, ele não Os tá jogadores não completo. assistem não, cara. Ele não tá completo. Falta muita anotação de algumas coisas que eu, na verdade, fui fazendo em outros documentos, depois eu tenho que consolidar. Mas o documento só sobre o cenário, sobre a história do cenário, características das principais cidades, etc., tem 27 páginas no Word. E isso é só o cenário, né? Aí ainda tem, por exemplo, as anotações da campanha propriamente dita, que são mais algumas páginas, que é tipo plot. Aí tem uma anotação de o que está previsto para acontecer em cada arco. Acontece isso, acontece aquilo outro. Tem toda uma premissazinha ali que já está construída. Aí tem os mapas das principais cidades. Então, e aí, de acordo com a necessidade, esse é outro ponto. Né? De acordo com a necessidade, se a galera resolve, não, eu não vou fazer tal lugar, a gente não vai para tal lugar, a gente vai para outro lugar. Então agora o outro lugar vai ter que ter um mapa agora, eu vou ter que dar meus pulos. E esse é um detalhe, né? Eu acho que um dos problemas de quando você vai transmitir é que improvisar é mais difícil, né? Eu tive na Corte do Fim do Mundo, eu acho que na sessão passada, na sessão passada, eu teve uma batalha que eu não tinha previsto originalmente. E aí eu decidi que ia rolar essa batalha no meio da sessão. E aí eu aproveitei que tinha uma hora que o grupo estava ali discutindo entre eles, que é aquela hora que você, como mestre, aproveita para olhar no aplicativo, no celular, como é que estão as coisas, dá uma lida nas notícias, responder as mensagens, que é a hora que a galera tá discutindo. Aquela uma hora que eles ficam discutindo como é que eles vão arrombar a porta que na verdade tá destrancada, mas ninguém tentou abrir. E aí eu aproveitei que eles estavam ali debatendo qual era o contexto do cenário e puxei o mapa ali, joguei o mapa no Foundry, comecei a fazer parede, comecei a fazer iluminação, comecei a puxar monstro, montei o cenáriozinho. Na hora que eles falaram, então beleza, então a gente vai sair. Eu falei, então beleza, agora a gente já tá com a batalha pronta. Tentando ver outra coisa aqui. Mas não deu. Tá, como é? Peraí que eu tô tentando ver aqui as conversas do pessoal no chat. Eu também não entendi aqui. O Sons of Skyrim falou que nós estão resgatando uma mensagem ali de cima. Mas o... Ah, ele falou do... Como é que é o nome do cara que faz isso, que mostra? DSM, DMS? DMS Party, né? Isso, eu pensei em fazer aqueles vídeos de quinta-feira, eu montando as aventuras, saca? Eu montando as coisas pro jogo. Só que é tanta coisa, cara. Eu vou fazendo isso dividido no dia. Eu fico aí, sei lá, eu peguei 1 hora no meu dia, ele tem 1 hora à toa.
Então, eu vou pegar e vou fazer, saca? Eu vou preparar e tudo mais. Então, eu acabo não fazendo. Eu tava procurando aqui se eu pegava algum exemplo da história do Alien que eu coloquei, mas tem muita coisa, então é melhor não. Enfim, o nosso processo, então, ele meio que pega muita coisa, tá? Ele meio que imagina o que a gente parte pelo princípio do que a gente quer provocar. Através do que a gente quer provocar, nós criamos todas as ferramentas dentro do necessário para a transmissão para provocar esses efeitos. Então a primeira preocupação é tornar a transmissão viável. O que eu preciso disso? Eu preciso de um aplicativo de transmissão, eu preciso de uma tela, eu preciso das nossas câmeras e eu preciso de material gráfico. A partir daí a gente trabalha todos os elementos para provocar o que a gente quer. Marcelo está narrando uma aventura marítima, então ela tem que ser aventuresca. Ele procura a trilha sonora, ele procura as imagens, tudo que pode fazer referência a essas sensações. Eu vou narrar mistério, põe um troço bem lúgubre, pra gente botar essas expressões boas, né? Bem intenso, o máximo que eu puder de ansiedade no processo. Então, a partir daí é um trabalho árduo que você tem que ser um pouco de storyteller, você precisa ser um pouco de escritor, você precisa ser um pouco de designer, você precisa ser um pouco de artista, vamos falar assim. E assim, se você tiver essas habilidades é ótimo. Se você não tem essas habilidades, que é o meu caso, aí você vai suar um pouquinho, mas vale a pena, cara. Mas vale a pena. Você aprende. E assim, não é nada, você aprende, entendeu? No final das contas. Você pega o básico do rolê. E outra coisa, eu falei aqui no começo desse tópico, assim, Baal não faz coisa se não for de qualidade. Salada não faz coisa se não for de qualidade. Eu tento ao máximo fazer tudo que tenha com qualidade. Não fique preso aí à perfeição. Nosso canal aqui, temos no YouTube 1.600 e tantas pessoas que seguem a gente. Ele tem uma organização, uma imagem, uma estética melhor que muitos canais que tem 1,5 milhão de seguidores, cara. Ou seja, não tem nada a ver. Nós fazemos assim porque nós gostamos. E não quer dizer que você não consiga fazer de um jeito ou de outro, que o seu conteúdo é ruim, tá? O conteúdo seu é que é importante. Como o nosso conteúdo não é tão bom, a gente tenta maquiar. É que eu vou falar, essa é uma confusão que às vezes acontece, tá? Não tô falando de nenhum canal em particular, mas tem muita gente que confunde custo de produção com qualidade. Exato. Isso é um problema recorrente. E eu não tô falando só de canal, eu tô falando no cenário de RPG, assim, de livro, de coisas. Tem gente que acha e fala, pô, como isso aqui parece bom, deve ser bom. E, tipo, não necessariamente, velho. Não necessariamente. A gente volta e meia, eu lembro do Baal compartilhar às vezes esse conteúdo e falar, cara, massa esse conteúdo e tal. Ele mandar e ser um vídeo de um canal, assim, o maluco meter uma câmerazinha ali na frente. E voz com eco. Voz com eco, foda-se, fez uma imagem no Paintzão lá mesmo pra falar da capa do canal e tal, mas o conteúdo do cara é bom pra caralho, entendeu? Então, assim, e aí você assiste e fala, beleza, qual é o problema disso? É que a gente sabe que nem todo mundo é assim, tem gente que vai ver o vídeo só se ele passar no Shorts, ou se ele passar pelo o mouse em cima do videozinho lá no YouTube, ver um preview, e o preview tiver um trailer foda, editado e tal, e aí você vai falar, porra, aí tem gente que vai olhar e falar, isso aqui só pode ser bom. E não é. E aí a pessoa descobre que não é, entendeu? Mas assim, se você não estiver pensando... Esse é um ponto importante também. A menos que você esteja pensando em viver disso, e aí a primeira sugestão que eu vou te dar é não. Não viva disso, né? Não viva disso. Eu falo, tipo assim, eu sou totalmente contra a economia de influencers, assim, eu acho que é uma das maiores abominações da vida do capitalismo moderno. Exato. São pessoas que ganham muito dinheiro, às vezes, sem produzir nada. Então, assim, não seja isso. Mas tem muita gente que, se você quiser transmitir e tal, não se preocupe em ser obcecadamente qualificado, entendeu? O design, o áudio, o vídeo, novamente. Eu não tenho essas habilidades. O Vermelho tem muito mais habilidade que eu. Eu tava comentando com o Vermelho que eu aprendi com o Vermelho. Por causa do Vermelho, eu aprendi a fazer coisas de PowerPoint. PowerPoint é mágico, cara. Vai te salvar a vida. Porque eu, quando fazia os meus protótipos de cartinha para jogo de tabuleiro, eu usava o Paint, velho. E vou te falar,
É difícil pra um caralho fazer as coisas no Paint, porque você corrigir coisa dá trabalho pra caralho. Tá? E agora eu aprendi, falei, não, agora eu vou fazer as coisas no PowerPoint, pô, muito Cara, mais fácil. Aí eu comecei a usar o PowerPoint de maneira mais ostensiva. E olha, te falar, a mão na roda, viu? Vou falar uma questão agora real profissional, tá? Eu não sou designer. Eu não sou artista, eu não mexo em Photoshop. Eu uso o Corel porque o Corel, ele diagrama muito bem. Ele consegue diagramar de maneira muito eficiente. E era muito bom para eu trabalhar com AutoCAD na época que eu trabalhava, fazer exportação do AutoCAD para o Corel. Então eu comecei a usar o PowerPoint, tá? Recentemente, eu estava atendendo um cliente grande de São Paulo. E a gente precisava de fazer alguns impressos e nós mandamos para eles todos os esquemas que a gente precisava que eles fizessem as artes, as descrições, a lista de cores, os contrastes, né, a diagramação de tudo. Eles têm designers, porque eles produzem materiais gráficos lá. O troço veio para mim de um jeito tão ruim. E aí, não, nós temos que fazer um troço. Isso aqui não pode ser desse jeito, não. Cara, eu peguei o material deles, usei o PowerPoint para recortar as coisas, peguei coisas da internet, sabe aquelas imagens que tem direito, que tem até o nome dos troços assim? Peguei as imagens da internet, recortei o que eu queria e só fui fazer a montagem no PowerPoint e os caras queriam imprimir aquilo na gráfica. Então, assim, saber fazer, eu sou o cara que faz, você tem que saber se virar, cara. Tem muita gente por aí que usa um monte de ferramenta e não dá conta. Às vezes você, que não é designer igual eu, não sou designer, eu sei uma coisa básica, eu sei usar PowerPoint, eu copio e colo as coisas da internet. Você, com um pouco de bom gosto e bom senso, você vai fazer coisas maravilhosas. Vamos seguir, Marcelo? Que o Skyrim já tá indo embora. A irmã dele chegou pra jogar. Ele é assim, cara. Ele abandona a gente quando a gente mais precisa dele. Ao invés dele falar pra irmã dele assistir o canal, não. Vamos jogar. É assim. Então vamos seguir. Tá bom, então. Vamos seguir porque a noite de improvisos tá rendendo, hein? Puta merda. Produção de mapas e imagens. Agora Marcelão vai contar os segredos, hein? Eu não tenho muito segredo nisso, não. O vermelho é que é um usuário ostensivo de inteligência artificial. Sim. Eu sou contra a inteligência artificial. Mas eu não uso inteligência artificial para fazer mapas. Não uso. Eu sou um ativista contra a inteligência artificial. Eu sou um ludita. Por mim, a gente acabava tudo. Ele é quase um Amish. Tacava fogo na OpenAI. Pois é, o MH tá falando, quase todas as imagens até agora, eu acho que são todas. São todas. Eu não... Menos esse mapa aí, ó. Esse mapa eu usei a inteligência para disfarçar, para não pegar autoria. Eu, no começo, usava inteligência artificial lá atrás, até eu começar a me informar melhor e falar, não, por uma questão de princípios, eu realmente não posso continuar fazendo isso aqui. Não tô condenando quem faça, tá? Foda-se. Eu não vou ser... Aquela coisa de, não, eu sou vegano e todo mundo tem que ser vegano. Não, eu sou vegano, eu sou vegano tecnológico, eu tenho os meus princípios e por causa deles eu não consumo. Se você consome, ok, isso é um direito seu. Para mapa, especificamente, eu uso o Incarnate. Melhor site de mapas. O Incarnate, ele te permite fazer alguns mapas, alguns tipos de mapas diferentes. Então, assim, tanto fazer mapa igual está na tela aí, que é tipo mapa de área, de região, continente, essas coisas e tal, como mapa de batalha. Sim, grid. Você faz com gridzinho já. E aí você pode fazer um mapa visto, tipo, uma casa vista de cima, assim, entendeu? Eu vou fazer um mapa de batalha numa floresta. E aí você começa do zero, às vezes. Se você quiser, você vai lá e faz o terreno, bota as arvorezinhas do jeito que você quiser, vistas de cima, e faz, e bota a pedrinha, e bota os componentes, e vai carregando a mão. E aí você faz. Se tem geração automática, não que eu saiba. Eu também não Acho que não.
Acho que não. Mas uma coisa que tem que é legal é que ele tem uma comunidade muito, muito ativa. E tem Em que as mapas pessoas- prontos, né? Isso, em que as pessoas compartilham os mapas e às vezes eles deixam esses mapas com a opção de você clonar. Então você pode clonar o mapa da pessoa e trabalhar em cima dele. Então, porra, esse mapa aqui é do caralho. Achei muito foda esse mapa. Mas tem algumas coisinhas aqui que eu queria que fossem diferentes. Que eu quero mexer. E aí você vai lá e pode fazer isso. Você pega o mapa da pessoa e você edita o mapa da pessoa, aí você sai mudando o nome, muda tudo. Todos os componentes que você bota no mapa são editáveis. Você clica nele, é o nome da cidade. Você clica nele, você pode mudar o nome da cidade, você pode mudar a fonte, você pode mudar um monte de coisa. Isso no Pro. No Pro. Eu tinha Pro, Eu tenho ainda. eu cancelei porque eu não estava usando e é um gasto, né? Eu fiz uma certa limpa aqui. Mas futuramente, devido aos projetos que eu tenho aí, vou ter que contratar novamente e aconselho. Se você tem uma graninha sobrando aí, vai valer a pena. Eu era para eu ter cancelado porque eu também não estou usando com muita frequência, especialmente porque eu estou assinando um outro serviço que também me ajuda muito nisso, que é o Patreon do CZPQ. Peraí, vamos de novo. É o Patreon Vamos de lá. quem? Patreon é uma dupla de artistas chamado CZEPQ. CZNPQ. Deixa eu escrever o nome É aqui que no você chat. falou rápido, ficou parecendo OnlyFans. Ah, uau. Eu botei no chat o nome deles aí, CZNPQ. Eu acho que é uma dupla de artistas, ou então, sei lá, é uma pessoa com um nome estranho. E eles fazem mapas, e aí você assina o Patreon, e aí você tem mapas semanais, e às vezes eles fazem umas enquetes, o que a galera quer e tal, às vezes eles fazem os mapas das cabeças deles, e é muito legal porque eles fazem variantes desses mapas. Então o cara faz assim, templo da deusa blá blá blá. Templo, ou então assim, biblioteca, ruínas da biblioteca. E aí eles fazem um mapa de ruínas da biblioteca. E aí esse mapa vai ter uma variante dia e noite, vai ter uma variante Inteiro ruína. inteiro ruína, vai ter uma variante inverno, verão, vai ter uma variante massacre, que tem um monte de mancha de sangue espalhada para tudo que é canto. Vai ter, então assim, eles fazem umas 10 ou 12 variantes, se não mais, e com grid, sem grid, para você utilizar. Então, assim, esse mapa que eu fiz lá da batalha, por exemplo, eu puxei um mapa do ZPQ. Falei, cara, vai ser uma batalha na saída da taverna, numa cidade costeira. Eu abri o site lá rapidinho, procurei, achei um mapa que varia mais ou menos com o que eu queria. Puxei o mapa, joguei no sistema e fui embora. Entendeu? Um mapa em que tudo foi arbitrariamente decidido. Cara, todo mapa de fantasia, as coisas são arbitrariamente decididas. A questão é se foi por você ou por alguém, outra pessoa. Eu faço, como eu comecei, quando eu comecei lá atrás, que eu não tinha grana para assinar essas paradas, eu usava mapas que eu achava prontos na internet e foda-se. Tipo, eu preciso de um mapa, tem mapa, várias das cidades da federação, esses mapas são isso. Eu simplesmente procurei um mapa de cidade anã, achei um mapa que era do caralho, isso eu já fiz mais de uma vez. Achei um mapa que era do caralho, de uma cidade anã X qualquer, que um mestre que tinha grana ou capacidades usou e criou. E aí eu olhei e falei, cara, isso é um negócio foda. E aí eu criei a cidade a partir daquilo. Criar a cidade a partir do mapa, que é tipo você fazer música a partir da letra, né? É tipo você escrever a letra da música primeiro e depois botar a melodia. Eu já fiz cidade a partir do mapa, ao invés de fazer o mapa da cidade. Peguei um mapa pronto e fiz a cidade em cima dele. Entendeu? Veja com bons olhos a possibilidade de um algoritmo geográfico lógico. Porra, eu também veria. Infelizmente não tem como. Topografia, cara, topografia para mapa assim, aí eu acho que eu fiz um vídeo, o vermelho, tá lá no Os de quinta? aquele de economia, que eu comento um pouco sobre o processo de criação de cidades e tal, e aí tem muito disso, tipo assim, como é que você pensa topografia? Cara, eu improviso, eu vou de olho ali. Às vezes eu falo assim, eu quero ter 2 ou 3 cordilheiras de montanhas nesse espaço aqui. Aí eu espalho elas ali. E aí, depois que eu espalho essas cordilheiras de montanhas, é que eu saio delas para fazer as outras coisas. Entendeu? Você normalmente precisa de saber onde é o lugar mais alto e o lugar mais baixo.
E a partir daí você sabe que a água sempre escorre do alto para o baixo. Eu nunca passei por uma situação de ter que fazer um mapa topográfico porque os jogadores não estavam sabendo o que estava rolando. Tipo, mas aqui é o que? Tipo, brother. É um planalto. Só quem fez topografia sabe, né? O vermelho, essa topografia já era do vermelho. Eu realmente nunca precisei fazer um mapa topográfico, não. Eu acho que é complicação. Você use topografia quando ela for essencial para a sua história. Se ela não for essencial para a sua história, evite. Porque regra de combate tridimensional no D&D, por exemplo, é terrível. Terrível. Mas é possível, cara. Possível. Eu usei mais uma vez. Cara, para fazer mapas, eu usei sim muito Incarnate, tanto a versão paga quanto a versão gratuita. A versão gratuita você já faz coisa demais nele. Dá para você fazer todos os mapas básicos de história de aventura, tranquilão. Se você vai para a versão paga, você pega muito elemento adicional para cenário, coisa que na versão gratuita fica muito geralzão. Na versão paga você consegue detalhes. Tem coisas contemporâneas, futuristas e tudo mais que é só na versão paga que você tem. Eu tenho também o Canvas of Kings, que tem na Steam. Ele faz mapas, só que é como se fosse desenhado em grafite, sabe? Preto e branco. Ele faz cidade, faz acampamento, faz bosque, faz fortaleza, mas ele não faz interiores. Ele é só mapas mesmo, de região, tá? Eu também tenho o Dynamic Dungeons Editor, só que o demo dele, tava pensando em comprar ele. Ele não é caro, mas ele faz os mapas bem legais em 3D. E muitas das vezes eu faço na mão, tá? Muitas vezes eu faço na mão. E vou trabalhando ele com qualquer tipo de arte. Tem um outro, lembrei. Tem um outro que eu peguei esses dias pra fazer dungeon que tá me quebrando um galhão. Porque como eu narro Eras, o Eras toda a arte dele é preto e branco. Vocês viram aí do Corvania, né? Ele é todo preto e branco e tudo mais. Então, deixa eu abrir aqui para eu ver o nome do programa aqui do site. Dungeon Scrawl. SCRAWL. Ele faz aqueles mapão básicos, saca? De dungeon. Então, preto e branco, linha reta ou aquelas linhas mais tremidinhas. Tem móveis para você colocar, você consegue fazer ambiente, você consegue fazer caverna, você consegue fazer níveis diferentes, botar escada. Então ele tem altas ferramentazinhas que te ajudam a criar o que você precisa. E para fazer a coisa funcionar, nós temos um elemento que a gente usa aqui no canal bastante, que é o Foundry. Quando a gente vai transmitir, Marcelo mesmo é um fãzão do Foundry. Eu acho o Foundry bem trabalhoso, apesar de bom, ele é bem trabalhoso. Então, como eu faço muitas histórias baseadas em narração e não em tactical, eu não uso o Foundry para muita coisa. Tá? Eu uso mais imagens estáticas. Mas quando eu vou fazer história de aventura, eu uso o Foundry porque você coloca a parede, iluminação, a movimentação da pecinha e tudo mais. O Foundry, eu troquei... Quando eu comecei a narrar, eu usava o Roll20, depois eu troquei pelo Foundry, porque eu acho que ele tem algumas vantagens, assim. Primeiro muitas vantagens, Que ele Primeiro que ele tem muito mod gratuito, que é uma coisa que o Roll20 não tem. Que é tipo... A maioria das coisas do Roll20 é paga, né? Você tem que pagar para comprar o módulo e tal. O Foundry não, o Foundry já tem ali disponível. Você baixa, alguém fez, alguém criou, porque ele tem essa coisa de ter uma comunidade de devs, assim. Sim. Então tem coisa que a galera vende, mas tem coisa que a galera bota de graça lá, o cara. Muita coisa em português também. O cara mete um módulo lá de tradução do D&D, quinta edição para o português e pronto. E aí você usa aquilo ali e muda, e aí o cara bota um módulo para ajudar com combate, o cara bota um módulo para ajudar com não sei o que, o cara vai... Então você vai puxando os módulos lá, e a maioria deles é gratuito, e isso te resolve, assim, a mão na roda para transmissão. Usa muito.
E para mapas e imagens, ele ajuda demais, Ele é porque mais você leve consegue. que o Ele é Rocket. muito mais leve. E a gente roda, eu rodo ele num servidor gratuito da Oracle. E aí você. Então ele nem pesa no meu computador. Tipo, eu tô rodando um bagulho lá, processando as imagens e tal, e tá tudo bem. Eu não tô nem pagando por isso. E ele fica leve para todo mundo, na verdade. E aí você pode fazer essa coisa de, pô, vou fazer parede, vou fazer iluminação específica, vou botar som. Então você tá fazendo uma dungeon. Eu lembro de fazer uma dungeon com os meninos, por exemplo, no Verde e Púrpura, que tinha umas fontes, que era uma tumba, Sim. e aí tinha uma fonte e tal. Então eu regulei a água lá, o barulho da água na fonte. Então chegou um ponto que o bonequinho andou um pouco, a pessoa que tava jogando começou a ouvir barulho de água. E eles, pô, tem um barulho de água ali, tem um barulho de tal, não sei o quê. Então você vai usando informações que ajudam a imergir as pessoas no rolê. Eu acho ele muito bom na roda pra isso. Tá doido. E imagens, para você adquirir as imagens, você tem que pensar com a sua razão, né? Para transmitir, você tem que tomar cuidado, porque você vai ficar usando a imagem dos outros, cara. Tem galera que vive de vender arte. Então é meio criminoso isso daí. Eu uso os mapas do CZPQ porque eu pago o Patreon, que prevê a possibilidade de eu usar para fazer o uso comercial, né? Existe o Free Pick. Você também pode ir lá, tem versão gratuita. E você pode utilizar as imagens. É bom sempre deixar lá o crédito para eles, tá? O Free Pick eu uso para fazer, por exemplo, imagem de abertura, para fazer layout de slide, essas coisas. Aí, quando eu uso, porque aí eu boto o créditozinho lá na transmissão. E a parte que, na verdade, é a mais trabalhosa, que eu acho, da transmissão, é essa daqui. É a produção de mapas e imagens. Porque, cara, demora, bicho, demora. Igual vocês falaram assim, essas imagens que você fez aí, inteligência artificial e tudo mais. Sim, eu uso inteligência artificial bastante. Já falo para vocês, cara, vou usar inteligência artificial para a minha vida. Não mande ela simplesmente fazer coisas, cara. Porque isso você está fazendo a sua capacidade diminuir e você está correndo erro. Correndo erro, não. Está concorrendo, né? Você está correndo risco de ter erros gigantescos na sua produção, porque o chat GPT erra. E ele erra muito. Agora, se você estiver usando a inteligência artificial para te poupar tempo com correção, com análise ou com imagens, isso aí eu acho que é válido. Essas imagens aqui, por exemplo, são 4 ou 5 tópicos. Geralmente demora de 4 a 5 minutos por imagem, porque não é só fazer a imagem, tá? Eu crio um prompt, descrevo o que eu quero, eu não peço para ele gerar uma imagem. Eu crio um prompt, descrevo para que ele gere um prompt. Eu pego este prompt, ajusto ele, mais uma vez, e aí eu mando a inteligência artificial fazer. E mesmo assim, ela erra. Então, mudamos. Poxa vida, a nossa convidada não pôde, vamos mudar o tema. Eu falei, Marcelo, vamos ficar só na conversa? Vamos. Aí eu falei, cara, vamos botar uns tópicos, Marcelo. Não, beleza, que tal da gente falar isso, isso e isso? Massa. Aí eu fui lá e comecei. Quero uma imagem que seja assim, igual rádio antiga, papapá, de radionovela da década de 40, 50, um pôster, que tal, e papapá, e descrevi tudo. E aí ele manda de novo, e manda de novo. E aí acabei fazendo 5 imagens. Imagina, a gente ia ter a nossa cara aqui, sem mais nenhum tipo de artifício gráfico, porque o Marcelo é contra usar a IA. Ou então a gente ia ter que pegar um recurso de alguém e botar a imagem de outra pessoa aqui que tem direitos autorais e tudo mais. Ou seja, a IA pode te salvar, tá? Mas não use a IA como muletas, tá, cara? Use como ferramentas. Lembrando que a imagem da IA também deveria ter que ter direitos autorais, mas a gente não vai começar esse debate agora. E isso daí é uma condição seríssima. Só que eu não faço parte dela, então... Exatamente. O que eu sei é o seguinte... É o famoso tem nada com isso. E o que eu sei é o seguinte, enquanto eu e o meu trabalho, as pessoas não querem nem ligar, nem saber, e eles querem explorar as minhas possibilidades o máximo que eles podem, eu não tenho escrúpulos de usar as possibilidades legais que eu tenho à minha disposição.
porque ninguém tem dó de mim na hora de explorar. Então não posso ficar tendo dó dos outros. Achei altruísta, Vermelho. Pois é verdade. Eu luto pelos direitos das pessoas e também luto pelos Farinha- meus direitos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Oxe, as pessoas não têm dó de mim não, rapaz. Ah, podemos seguir, Marcelo? Bora. Bora, então. Músicas e sons. Esse vai ser curtinho, porque eu acho que é mais feeling do que técnica, né não? Cara, é porque assim, na verdade, por exemplo, no Foundry, o que eu faço? No Foundry, a música você vai ter o mesmo problema. Esse é um detalhe, né? A gente transmite aqui e a gente joga pro YouTube e tecnicamente, por mais que a gente não viva disso, conta como conteúdos comerciais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com direito autoral. Vai contar novela? Vai contar novela pra eles? Conta a novela pra eles, Marcelo. Qual dela? Ah, do YouTube? Do YouTube, nossos vídeos não monetizáveis. Os nossos vídeos do começo. É porque você só monetiza a partir de 1.000 assinantes no YouTube. Né? E aí a gente chegou a 1.000 assinantes e falou: que bom, que legal, a gente vai finalmente poder monetizar. E aí o YouTube começou a analisar os vídeos antigos nossos e a gente tinha simplesmente editado tudo, usado um monte de música que tinha direito autoral e a gente não podia monetizar porríssima nenhuma por causa dessas músicas. E aí a gente teve que reeditar uma caralhada de coisa, apagar uma caralhada de coisa. Foram 8 meses reeditando esses vídeos. Reeditando o vídeo para poder botar o conteúdo para ter alguma possibilidade de monetização e a gente continua sem ganhar porríssima nenhuma. No ritmo que a gente tá lá em mais ou menos 3 anos, a gente talvez receba alguma coisa. E aí, porque o YouTube só paga a partir de um determinado valor. Então, assim, se você vai transmitir com objetivos comerciais, igual a gente faz aqui, você tem que estar atento para utilizar apenas músicas que possam ser utilizadas comercialmente. Tá? Então, por exemplo, para o YouTube é diferente. O YouTube tem uma biblioteca de áudios, de músicas, que é bem boa, que você pode utilizar. Por isso que talvez se você passar muito tempo no YouTube vendo vídeo de canal ou de criador de conteúdo pobre, você vai ver a quantidade de vezes que algumas músicas se repetem, porque é o que a galera tem disponível para usar ali. O criador de conteúdo rico vai lá e paga alguém para fazer a música. O criador pobre usa a biblioteca gratuita. Então, mas isso só pode ser usado no YouTube. Então, eu não posso pegar uma música que tem lá no YouTube, que eu uso no vídeo do YouTube, e usar aqui no Twitch, por exemplo. Na verdade, até pode, mas os nossos VODs, se você olhar, tem de 3,5 a 6 minutos que fica mudo. E fica mudo, porque a Twitch pelo menos faz isso. A Twitch não desmonetiza o conteúdo inteiro, ela só tira o áudio problemático. Então, assim, eu quando vou fazer, eu me certifico de que eu tô pegando áudios que sejam royalty free, ou seja, que eu possa utilizar comercialmente, ou atribuindo crédito ou sem atribuir crédito. E mesmo assim é perigoso, porque quando você vai no Free Sound, ou você vai no seu QFX, que são sites grandes de conteúdo free, lá tá assim, livre para apresentação com créditos. Aí você pega, baixa, faz seu cadastro, não sei o que, você traz, coloca os créditos e tudo mais. Porque o YouTube, cara, ele identifica a música. Ele sabe qual música que é, de quem que é e tudo mais, porque os caras fazem esse intercâmbio de... E mesmo assim, cara, eles tiram, eles reclamam. O YouTube tinha música que era free e depois passou a não ser. A abertura do canal nosso era feito com a música do YouTube, da biblioteca, que era liberada e depois de um tempo passou a não ser. Aí eu tive que mudar a música. Então, assim, as músicas que eu uso no Foundry, por exemplo, são módulos que puxam bibliotecas inteiras de gente que liberou para uso sem crédito. Então, inclusive, aí um salve para o Kevin MacLeod, que já salvou muitas campanhas de serem completamente sem som, porque a biblioteca dele é maravilhosa e não precisa pagar nada. É fantástico. E tem o material do Tabletop Audio também, que é bem útil. Se você for transmitir, você tem que ter esse tipo de cuidado. Esse é um cuidado que você tem que ter. E você vai se deparar com ter que ler caralhada de informação sobre como é que funciona a regra de crédito,
como é que funcionam as coisas pra você saber, pra não correr risco. Exato. Porque senão, numa brincadeira dessa, você toma 3 strikes no canal e seu canal vai embora. Aí você pensa, mas e a inteligência artificial criando música? Vai lá, cara. Põe as caras pra você ver o que vai aparecer pra você. Aí que você vai descobrir que a galera da inteligência artificial cobra direito autoral das músicas que eles fizerem, que você fizer lá, sem pagar pros artistas que foram usados pra treinar. E outra, quando você faz esse tipo de criação, a inteligência artificial, quando eles desenvolvem ela tem um viés, ela tem uma régua dela, tá? E ou você acha uma que vai seguir a régua que você quer, ou você nunca vai conseguir achar, cara. É terrível. Terrível. No mais, ferramentas de som é a melhor opção. Biblioteca de som é a melhor opção. Sons de effects, né, de efeitos sonoros, você acha fácil e acha free. Sim. E é muito bom, cara. Tem sites que tem tonelada, chuva, vento, animais, carro, tem passos na brita, passos na madeira, carro andando na estrada, carro andando na brita, carro andando na terra, carro andando em dia de chuva. Então tem terra andando no carro. Terra andando no carro. Isso é o meu caso. Meu carro é terra andando. O meu também tá assim. O meu tá assim. Então. Em todo caso, cara, a música e o som, eles são essenciais para quando você vai fazer transmissão e para quando você vai fazer narração, principalmente. Aqui no Regra de Ouro, o nosso papo de mestre não tem som. Se você parar, ó, você não tá escutando nada. Ó. Por quê? Porque se eu coloco alguma coisa aqui, igual acontece na abertura da Twitch, pegar 3 a 6 minutos e bloquear, se eu pegar aquela trilha sonora e colocar aqui, ela vai bloquear parte desse som. E eu não quero isso. Então, quando a gente vai pegar esse material e colocar para o YouTube, no YouTube eu coloco o som, porque eu estou colocando a trilha sonora do YouTube. Aqui fica a vantagem de você estar assistindo e você estar acompanhando ao vivo. Você interage com a gente. Lá você não tem essa mecânica. Então eu coloco a trilha sonora, que ela vai ficar editadinha dentro do material. Se a gente fizer transmissões simultâneas futuramente, pode ser que aconteça, aí nós vamos ter que rever isso daí. Seguindo então, Marcelo, chegou a sua hora. O improviso. Puta que pariu, hein? Não Cara, mesmo? essa é a parte mais complicada, eu acho, para você transmitir. Porque é o que eu falei, tipo, eu dei a sorte, por exemplo, de uma situação que eu precisava, da galera, dos jogadores terem conversado por tempo suficiente, sem precisar que eu participasse, para eu conseguir puxar ali um mapa e fazer e tal. Mas tem situações em que já aconteceu mais de uma vez. Na Corte do Fim do Mundo, se você for observar nas sessões que estão lá no YouTube, o Merchan, deve ter pelo menos 2 batalhas que foram todas feitas só na rolagem de dado. Sem mapa. Porque foram situações de porradaria que eu não esperava que acontecessem. Assim. Os jogadores resolveram dar uma surtada, resolveram meter a mão na cara do NPC lá, e aí a coisa desandou rápido, e aí eu falei, velho, então é isso, então... E aí você entra no famoso, essa é a hora em que você talvez queira pesquisar um pouco e aprender o teatro da mente. Que é quando você começa a trabalhar com confrontos em que as pessoas estão descrevendo as posições e aí todo mundo confia um pouco em si mesmo e no narrador para falar, mas eu consigo chegar nele nesse turno, e aí o valor que tá escrito lá no Churrei renovou o Eita, sub. porra. Já são 37 meses. Bem, É a parabéns. vida. E 37 aí o meses. valor de deslocamento que tá escrito na ficha do personagem agora já não faz tanta diferença. Então é você que tá falando ali. O cara fala assim, eu consigo chegar nesse turno? Não, nesse turno você não consegue chegar nele não. Então assim, se você fizer uma ação de corrida, você consegue, mas aí você não consegue bater. E aí você tá na sua cabeça como narrador, como é que aquilo tá acontecendo num mapa que você fez mentalmente. E aí é isso. Entendeu? E aí você que lute. Ou então você deixa ali pronto num Foundry da vida, literalmente uma cena que é só um papel em branco com grid. E aí
E que é o que a gente faz no presencial. Cansei de fazer isso no presencial. Eu tenho um... Cadê? Não sei se eu já mostrei aqui. Eu nem sei onde tá. Peraí. Deixa eu tirar ele aqui. Ah, você mostrou, é aquele papel A4 que você tem. Não é A4, não. É, ué. É aqui, ó. Aí, papel A4. A4. É que o Marcelo é baixinho. Exatamente. Eu sou um anão. Né? Aqui, ó. Esse é um grid que eu comprei. E aí ele é... Caralho, tá indo. Você vê o tempo tem que eu não narro presencial. Que você consegue escrever com canetinha. Ele é de quê? Caneta... Cara, ele é um plástico, um poliéster, sei lá. Eu fiz, sabe aqueles de plotter? Aquele... Então, é isso. Eu fiz também um desse daí, de 1 metro por 1 metro. Esse aqui acho que é 80 por 80. Ah, vai falando, Marcelo, vai falando aí que eu vou pegar outra treta aqui. Quero Então, mostrar, e quero aí- mostrar. Então. Esse aqui eu acho que é de 80 por 80. E aí, cansei de fazer. Tô narrando pra galera lá. E a galera. E eu falando, ó. A situação é essa. Eu pegava, puxava a canetinha, desenhava as paredes ali. Botava, ó, aqui tem uma pilastra, aqui tem uma pilastra. Leve em conta isso e aquilo. Botava umas miniaturazinhas qualquer lá de boneco. Essa borracha aqui é um goblin. E vai embora. E aí você pode fazer uma coisa parecida no Foundry, com a diferença que, dependendo do módulo que você tem, você consegue puxar mais fácil as miniaturas das criaturas, né? Então, assim, as miniaturas dos personagens, miniatura de criatura, essas coisas, tudo você consegue puxar rápido. Rápido o suficiente para não ser um problema, para você não interromper o fluxo da aventura. Aí o mapa é que talvez fique mais complicado, a menos que você tenha uma biblioteca enorme, totalmente organizada no seu computador, que eu até tenho. Eu tenho uma biblioteca de mapas do CZPQ que eu comentei mais cedo, que eu baixei alguns mapas básicos, vamos dizer assim, tipo floresta, litoral e tal, que é para se eu precisar improvisar alguma coisa naquilo ali, cidade, entendeu? Tipo umas paradas desse jeito. Se eu precisar improvisar rápido, eu tenho um mapa meio que pronto numa pastinha, eu só preciso fazer o upload, pronto. Você tá falando de mapa, né? Eu comprei na Amazon um tempo atrás. Isso aqui, ó. É uma placa de madeira, daquelas de Eucatex, de sei lá como é que chama isso aqui. Olha só, eu acho que eu já vi esse anúncio já. MDF, isso. E ele vem com as partes, ó. Você vai encaixando e vai montando. E você vai escrevendo em cima. E aí você vai criando ali. E isso aqui, cara, quebra um galhão, velho, isso aqui, ó. Tinha um tempo que eu não via onde é que tava na casa do Chico. E o Chico, não tá lá em casa, não. Na casa do Dando Chico, golpe. lá, dando golpe. Querendo ficar pra ele, isso aqui. E isso aqui é muito bom, cara. Mas eu quero fazer a transmissão. Eu não planejei o mapa. Cara, eu não tenho recurso. Não dá pra eu ficar fazendo arte. Não dá pra eu ficar pegando mapa. Não tem importância não, cara. Põe na tela lá e vai desenhando aqui na transmissão mesmo. Não tem importância não. Eu falei, eu tenho o tabletop lá agora, né? Faz aqueles mapas, faz aqueles troços bonitos? Faz. Só que eu tenho lá o mapão em branco também, quadriculado. E eu tenho daquelas canetas que escreve em vidro. De vidro? E escrevo por cima, cara. E funciona. E acabou e tudo bem. Porque é assim que funciona. Outra coisa. Quando você está transmitindo, tem gente que não consegue falar. Quando eu era muito novo aí e tal, na adolescência, eu era muito tímido. Eu não conseguia apresentar trabalho, tinha dificuldade de falar na sala, era complicado. Eu jogava basquete, isso ajudava um pouco, mas no basquete, jogo é diferente, né, do que você tá falando socialmente com as pessoas. E como eu trabalho com jogos e gamificação, eu sempre falo que você conhece de verdade uma pessoa durante o jogo. Não é à toa que as pessoas fazem o futebol de sábado das empresas, lá a galera da empresa joga uma vez por mês e tal. E é lá que você vai conhecer o seu colega de trabalho. Então no basquete, bacana, eu conversava sem medo, gritava, falava e tudo mais. Mas quando você ia falar para um grande número de pessoas, era um problema. Quando eu fui para a faculdade, eu entrei no CA. E lá no CA, eu comecei a ser obrigado a falar com muita gente. E foi na época que eu comecei realmente a narrar RPG. E a narrativa de RPG, mais essas atividades escolares, me tiraram muito da inibição. Eu comecei a falar bastante. Então, quando você for fazer sua transmissão, cara, uma das grandes
problemáticas que você vai enfrentar é exatamente a sua capacidade de falar. Você vai travar, você não vai conseguir, às vezes, desenvolver um raciocínio, e isso daí pode te atrapalhar muito. Então, quais são as ferramentas que eu posso te ajudar, dicas que eu posso te dar quanto a essa situação? Primeiro, cara, eu não transmito porque eu sou tímido. Você não tem que pensar, primeiro ponto, que tem um monte de gente te assistindo. É o primeiro ponto. Parte do princípio que não tem ninguém te assistindo. Inclusive porque às vezes não tem. Eu mesmo, quando comecei a transmitir na Twitch antes do canal, várias vezes eu transmitia e tinha 0 pessoas assistindo. E você transmite, porque é isso que você tem que fazer. Segundo ponto, quando você vai transmitir, você tem que se apoiar em coisas de confiança. Ou você tem um roteiro, ou você tem uma pessoa, ou você está conversando com as pessoas do chat. Porque isso provoca uma interação impessoal. É uma interação que você não tem o risco social e isso te afeta menos do que você está diante das pessoas. Então, se você for fazer transmissão aí, vai começar, faz em dupla, conversa com a galera no Discord, participa de jogo online, você vê um monte de gente jogando online que conversa no jogo online tranquilão. Aí vai transmitir, trava. Não trave, cara. Jogue igual você tá fazendo. Se você começa a fazer isso daí, se você começa a desenvolver isso daí, depois de algumas vezes você vai estar melhorando e progredindo, até chegar a um ponto que isso não vai mais te afetar. Então aproveita no início que você não tem ninguém assistindo para treinar. Esse é um ponto interessante, que assim, a galera, se você parar para pensar, os grandes canais, né, o Critical Role, o Dimension 20, o Dimension 20 nem narra ao vivo, nem transmite ao vivo. Eles editam, né, as sessões para transmissão. O Critical Role ainda faz ao vivo. Mas você vai observar que a galera que tá jogando não tá interagindo com o pessoal do chat. O pessoal do chat tá interagindo entre eles, tá interagindo com o moderador. Então, assim, o mestre, ele não tá preocupado em interagir com quem tá assistindo. Então, assim, você literalmente tá narrando para as pessoas que estão ali na mesa com você, que estão jogando. O chat tá ali. Cara, o chat é uma coisa própria. Se você conseguir interagir e conversar com eles enquanto estiver acontecendo, ótimo. Se não, você não tem essa obrigação. E isso é um negócio que ajuda muito a você não pensar na ideia de, pô, eu tô falando com um monte de gente que eu não conheço. Não, você tá falando com a galera da sua mesa. Você não tem obrigação nenhuma de conversar com quem tá no chat. Você não tem obrigação nenhuma de interagir durante a sessão. Exatamente. E nós temos outros vídeos aí já que falam exatamente sobre essa questão de improviso, de timidez, de dificuldade de mestres inexperientes e jogadores inexperientes. E querendo ou não, cara, para você falar, você tem que ter um conteúdo para falar. Mas eu faço react. Não tem importância, cara. O react é um conteúdo. Fala aí, Marcelo. Não, é o que eu sempre falo. Eu tô fazendo, tô fazendo de novo. Tô indo pro segundo semestre de aula de teatro de improviso. E aí, o professor ele usa uma frase muito boa, que eu acho, que eu gostei muito, que bateu muito com o que eu sempre falo. Que eu falo que a melhor coisa para você improvisar é você ser organizado. E ele fala uma outra coisa que não é porque eu não sei o que eu vou falar, não é porque eu não sei o que eu vou fazer, que eu não sei como fazer. Esse é um ponto muito importante. Então, você ter conhecimento do que você está falando e você estar organizado para o que você está falando, facilita. Então, quando o Vermelho fala assim, eu vou fazer uma pauta. Você pode ser uma pessoa psicopata que nem eu, que anota até o texto do que você quer falar. Ou você pode simplesmente anotar assim, qual é o tema que eu vou falar? É esse. E você fazer 4 subtópicos. O meu tema é esse. Então, o que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar sobre esses subtópicos. E na hora eu vou improvisar em cima dele. Eu já fiz isso. Já teve dias em que eu não consegui me preparar do jeito que eu queria pro papo de mestre e que eu tive que fazer. E isso para mim já é improviso. Porque eu já chego falando, eu não sei. Às vezes eu penso alguma coisa na hora, tipo, beleza, o subtópico vai ser sobre isso aqui. E aí na hora de falar eu esqueço. E eu fico puto quando eu lembro depois. Falo, caralho, eu queria ter dado esse exemplo que era muito bom. E eu esqueci e tudo mais. Então por isso eu evito fazer isso. Eu faço uma longa preparação, eu tenho um roteirozinho do que eu quero falar sobre os meus tópicos.
Mas o que eu vou falar, por exemplo, sobre os tópicos das outras pessoas é improviso. É improviso. Lá atrás, muito lá no começo, eu fazia, inclusive, para eles. Então eu lia o que eram os subtópicos, todos os subtópicos que iam ser abordados, e falava, beleza, eu quero falar isso aqui, eu quero falar aquilo ali e tal. Mas o que eu notava que acontecia muitas vezes era que, às vezes eu estava planejando falar uma coisa que a própria pessoa ia falar. E aí eu não ia complementar nada em relação a isso. Trocava os assuntos. Exatamente. Então eu comecei a falar, cara, eu vou falar. Se eu tiver alguma coisa realmente que eu acho que vale a pena, um exemplo, um caso e tal, eu anoto rapidamente ali só para eu lembrar. Mas aí sim, fica só um subtópicozinho. Se não, eu nem anoto nada sobre isso. Sobre os meus eu anoto. Falo, beleza, eu quero falar isso aqui, quero falar aquilo ali e tal. Então, assim, você ter uma pauta, um roteiro, uma coisa organizada, mesmo que você não vá seguir à risca, ajuda demais. Demais. E se apoiar naquilo que você conhece, né? À toa que a gente fica aí sempre falando do arcabouço cultural, né? Porque o arcabouço cultural é o seu conhecimento, cara. É o seu conhecimento para fazer as coisas que você tem que fazer. Então, começa a analisar tudo como se fosse uma fonte de conhecimento. Por mais imbecil que possa parecer, as coisas vão te fornecer algum conhecimento, nem que seja para dar mau exemplo, né? Nem que vai te ensinar o que não fazer. E a partir daí, você treina a sua dialética. Começa a treinar o falar. Começa a treinar o explicar. E vai adotar um estilo. E como todo mundo que é profissional na oratória, você vai ver que quando você não tem o que falar, existem coisas que você pode falar que vão te dar tempo suficiente para reorganizar suas ideias durante a sua explanação. Quem deu aula na vida sabe como é que funciona. Você pega ali, nossa, isso eu não sei. Nossa, e agora? Então você continua a falar e coisas que não são banais, você não está dando volta. E ao mesmo tempo que você está explanando, você já está preparando o terreno para a coisa que você está maquinando aqui ao mesmo tempo. E isso tudo você consegue desenvolver na base do exercício, cara. Improviso, como é que fala? A arte do improviso é o resultado de muito treino, né? Isso, exatamente. Não é porque eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou falar, que eu não sei como fazer e de onde tirar. Exatamente, cara. E porque assim, você precisa disso mesmo, ó. Arcabouço cultural. Então, assim, se você for ver os canais da galera que mais se destaca, né? YouTube, Twitch e tudo mais, a grande maioria deles faz tudo no improviso. Por quê? Porque a grande maioria faz muito react, faz muito gameplay, faz muito conversa com o chat. E isso daí você não precisa improvisar tanto, porque você está se baseando na informação que está vindo do vídeo, na informação que está vindo do chat, na informação que está vindo do jogo. Se você vai fazer transmissão de conteúdo, de RPG e tudo mais, o que você vai ter de base para não se perder? O próprio conteúdo que você está usando, cara. Então você usa isso daí como sua base e a partir dela você cresce. E não tem medo, não, de mostrar para as pessoas aquilo que você realmente sabe e aquilo que você não sabe. Porque muitas das vezes aqui a gente vai falando e Baal traz uns exemplos assim, o jogo tal, já ouviu falar? Não, cara, me falar, eu nem conheço. O Marcelo veio falar agora desse jogo do Tower Blood Tower lá. Você conhece? Eu falei, cara, eu já ouvi falar. Na verdade, eu já joguei dele, cara. Eu já joguei o jogo. E eu nem lembrava pelo nome, não liguei o nome ao jogo. Aí quando ele falou, eu falei, já joguei isso daí. Ou seja, você não precisa ter medo. Tem um cara que faz React. Ele tem todo o jeitão de meninão, mas já tem barba e tal. Moço, eu vejo de vez em quando aparecem uns cortes de Instagram, cortes de TikTok. É uma barbaridade as coisas que esse cara não sabe. Na verdade, ele parece que não sabe nada. Sabe? Nada. Só que o que... E aí você... Pode falar, Marcelo. E aí você descobre que dependendo do que você estiver fazendo, essa é uma ferramenta muito preciosa, na verdade. Exato. Porque quando você não sabe as coisas, se você estiver, por exemplo, entrevistando alguém ou ouvindo alguém, é a oportunidade que você tem de fazer a pessoa falar. A pessoa vai falar assim, tal coisa. Você fala, desculpa, eu não sei o que é, você pode me explicar? E aí a pessoa fala. E, cara, às vezes a pessoa tá empolgada para falar daquele assunto, e é muito melhor uma pessoa empolgada falando de um assunto que ela adora, do que você não saber um assunto e tentar falar sobre ele.
Exato. E qual que é o grande lance desse sujeito? Ele não saber é onde ele faz toda a graça do conteúdo dele. Porque ele vai discutir com o chat sobre o que que é, ele vai falar aquilo que ele imagina que seja, às vezes ele sabe o que que é e não estava lembrando, então nessa ele cria toda uma dinâmica de participação que fica engraçado, fica dinâmico, fica, como é que fala, instrutivo, porque ele vai descobrir o que que é aquilo lá. Então assim, mesmo se você não tiver esse conhecimento todo, você tem que ter essa capacidade de relação. Você tem que desenvolver essa capacidade de relação com o tema e com o seu chat. E aí a coisa anda. Acho que no mais é isso daí. No mais é só isso mesmo. No mais é só isso tudo, né? Entre mortos e feridos, sobreviveram todos. Sobreviveram todos,